Então, como tu tá? Eu espero que bem e que bom que tu tá aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder moderador. Bom, antes de começar esse vídeo, eu tenho que pedir, deixa aqui teu gostei, se inscreve no canal, deixa o teu comentário e não esquece de compartilhar esse vídeo. Mas já logo de cara, eu tô pra falar que eu não vou falar sobre o artigo 142, eu tô aqui pra falar sobre o poder moderador real, que como o STF já deixou muito claro, as Forças Armadas não são poder moderador. Ah, Francisco, mas eu não gosto do STF. Paciência, tem algumas coisas que eu também não gosto do STF, mas o STF é uma instituição legítima. Mas fica tranquilo que eu vou falar também sobre o artigo 142, que envolve o poder moderador real. E para começar essa conversa, vale falar sobre a conceituação geral do poder. Nós sabemos que o poder ele é uno, indivisível e indelegável. Mas também vem um problema. Nós precisamos evitar que esse poder se concentre nas mãos de poucos. Então nós pensamos o seguinte, vamos dividir competências. E aí começamos a falar sobre a separação do poder com a criação de poderes de Estado. E aí vem a questão da tripartição do poder, que como vocês sabem, John Locke e outros autores defendiam essa teoria. Então dividimos o poder entre executivo, legislativo e judiciário. Ou ainda nós podemos falar sobre a separação do poder formulada por Montesquieu, que dividia o poder entre legislativo, poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes e poder executivo daqueles que dependem do direito civil. Nesse assunto de separação de poder, nós podemos começar a falar sobre a figura de Benjamin Constant, que nasceu na Suíça e passou a maior parte de sua vida na França. Ele escreveu o livro Princípios de Política, em 1815, e nesse livro ele fazia a separação do poder de uma forma bem diferente da de Montesquieu. Então, em vez de falar sobre 3 poderes, ele falava sobre 5 poderes. Benjamin Constant divide o poder em executivo, legislativo, judiciário, poder real, que em português ficou como poder moderador, e também falava sobre poder representativo da continuidade e poder representativo da opinião. Sendo assim, o poder moderador é um poder político. E o Benjamin Constant pensava que o Montesquieu tinha confiado demais no equilíbrio natural das forças. Tinha confiado demais nos freios e contrapesos. E que, na realidade, ele conseguia ver na prática uma constante briga entre executivo e legislativo. Dessa forma, Benjamin Constant sofistica a teoria de Montesquieu, criando um poder adicional, que tem como missão única e exclusiva harmonizar a relação entre os poderes. E esse poder seria um poder neutro e afastado da política. A ideia era evitar que esses choques entre os poderes pudesse levar à instabilidade do Estado liberal e uma afronta aos direitos civis e políticos. Então, o que é que acontece? Constant, ele realmente tinha muito medo de que a França voltasse à anarquia e à violência. Então ele criou um mecanismo político que pudesse levar ao Estado francês estabilidade, evolução e garantia das liberdades individuais. Ele acreditava que o monarca seria o sentinela perfeito, que lutaria constantemente pela estabilidade do Estado. Por quê? Porque ele tem interesse. Ele tem interesse de manter o trono nas mãos de sua família. Então, por isso que ele lutaria por essa estabilidade dentro do seu Estado. Desse modo, o seu interesse particular acabaria por se confundir com o interesse público. Massa, Francisco, muito bom. Mas na prática, quantos países aplicaram essa teoria em seus sistemas? Bom, somente 2, Brasil e Portugal. O Brasil na sua Constituição de 1824 e Portugal na sua Constituição de 1826, que colocaram em suas constituições de forma expressa e direta o poder moderador. Na Carta Constitucional Portuguesa de 1826, o assunto está no artigo 11, do artigo 71 ao 74 e no artigo 110. Já na Constituição Política do Império do Brasil, o assunto começa lá no artigo 10, que diz o seguinte, olha, aqui no Brasil, a Constituição reconhece 4 poderes, que são o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Poder Moderador. Mas o assunto mesmo que envolve o Poder Moderador vai do artigo 98 ao 101. E no 98 é interessante que fala que o Poder Moderador é a chave de toda a organização política e que o imperador deveria lutar constantemente pela independência, pela harmonia e pelo equilíbrio dos poderes políticos. Outro artigo que é muito importante é o artigo 101, que fala sobre as competências do poder moderador.
E aí ele começa a fazer um rol de quais serão essas competências, começando com nomear os senadores, sendo competência também convocar a Assembleia Geral de forma extraordinária, fazer a sanção dos atos normativos para que eles se tornem lei, aprovar e suspender as resoluções dos conselhos provinciais, prorrogar ou adiar a Assembleia Geral, dissolver a Câmara dos Deputados, mas com a obrigação de convocar imediatamente uma outra, nomear e demitir os ministros de Estado, suspender os magistrados, mas conforme o artigo 154, perdoar e moderar as penas dos réus e, por fim, conceder a anistia. Então, o poder moderador pode ser exercido pelo imperador como ele bem entender? Não, não é bem assim. Ele tem que ouvir os seus conselheiros, tem que ouvir o Conselho de Estado. Então é aqui que entra o artigo 142 da Constituição do Império do Brasil. E lá falava que os conselheiros deveriam ser ouvidos em todos os assuntos gerais da administração pública, em todos os negócios graves e toda vez que o imperador se proponha a utilizar alguma prerrogativa do poder moderador. Vale falar da importância do poder moderador para o Brasil. Foi ele o responsável por manter a estabilidade política dentro do nosso país, que estava começando a se formar de maneira independente. Foi ele que garantiu a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Foi ele também que garantiu um sistema representativo, aqui no Brasil recém-formado. Eu sempre gosto de lembrar de uma frase de Rui Barbosa, que foi um dos fundadores da Primeira República do Brasil, e que ele falava sobre o poder moderador, e dizia o seguinte: no outro regime, a monarquia, o homem que tinha certa nódoa em sua vida era um homem perdido para todo sempre. As carreiras políticas lhe estavam fechadas. Havia uma sentinela vigilante, o imperador, de cuja severidade todos se temiam, e que, acesa no alto, guardava a redondeza, como um farol que não se apaga, em proveito da honra, da justiça e da moralidade gerais. Bom, e na atualidade, esse poder ainda existe? Bom, nenhum país abraça em suas constituições o poder moderador de forma direta e expressa. O que nós podemos dizer hoje é que o poder moderador, ele continua, ele existe, as suas competências continuam e sua missão também. No entanto, essas competências estão distribuídas entre os poderes e as instituições que compõem um determinado Estado. Um exemplo que nós podemos dar aqui é o artigo 133 da Constituição Portuguesa, que define as competências do Presidente da República, e que muitas dessas competências acabam se assemelhando de forma muito próxima do poder moderador. Entre elas, convocar e dissolver a Assembleia, demitir o governo, moderar as penas e promulgar e publicar os atos normativos. Ou ainda, nós podemos falar sobre o artigo 56 da Constituição Espanhola, que diz que o rei ele é o símbolo da unidade e permanência, e que ele é o árbitro e moderador do regular funcionamento das instituições do Estado espanhol. Podemos falar ainda do seu artigo 62, que fala das competências do rei, e muitas dessas competências se assemelham de forma muito direta com o nosso poder moderador, como sancionar e promulgar as leis, dissolver e convocar as cortes gerais e também exercer o direito de graça, que seria o perdoar penas. E no Brasil, como ficou a questão do poder moderador? Lá na Constituinte de 1933, Borges de Medeiros, ele enviou uma proposta para a Constituinte, que era de reinserção do poder moderador dentro da República Presidencial. Medeiros acreditava que com o poder moderador seria possível construir um Estado democrático, após 40 anos de coronelismo, de eleições fraudulentas, de estados de sítio e de intervenções nos estados, que aconteceram na República Velha. Isso é tudo que eu tinha para falar sobre o poder moderador. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, ou que pelo menos eu tenha gerado um interesse em você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui teu gostei, deixa o teu comentário, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar esse vídeo. Tua ajuda é muito importante. Então é isso, até o próximo vídeo. Bom, antes... ficou bom. Então... Tá bom, hein?